Boa tarde, gente. Tudo jóia? Sejam bem-vindos à nossa live. Já estou chamando aqui o professor Ricardo Braida para a gente iniciar a nossa discussão. Seja bem-vindo, professor Ricardo Braida. Fala, Nelsinho, tô na escuta, tô te ouvindo. Bom demais. Gente, Beleza. bom, primeiro eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho como é que veio essa ideia dessa live, né, Braida? Nós já somos incomodados, professores de direito penal, professores de processo penal, Braida, professor de direito constitucional, e a gente está vindo incomodado com esse modelo de um Estado que nem sempre preserva as garantias, é um Estado que nem sempre entende a importância de cada uma dessas garantias e o quanto foi difícil chegar até aqui, né? E a gente vem sempre conversando a respeito desse assunto. O professor Ricardo Braida é uma mente assim muito privilegiada, realmente, uma cabeça muito privilegiada. A gente sempre conversa, ora nos intervalos das aulas, né, professor? É isso. Ora logo depois da aula, a gente está sempre conversando, sempre incomoda muita gente. E aí a gente já vinha falando de fazer alguma coisa junto nesse canal, que é o canal do escritório, e vimos pensando em temas, aí aconteceu naquela semana a morte do João Pedro, que foi um negócio que realmente me abalou. Eu vi a reportagem, eu vi o que aconteceu ali, e fiquei muito abalado no primeiro momento, e pensei em uma série de coisas que eu vejo acontecendo no dia a dia aqui, né? De advogado criminalista, a gente vê muitas das vezes garantias mínimas de cada um não sendo preservadas, sendo violadas, assim como se fosse tudo normal, como se tivesse tudo perfeito, tudo tranquilo, e que isso fosse em nome da segurança, né? Ou seja, as pessoas vêm preferindo uma falsa sensação de segurança em vez da sensação de liberdade, né? Isso vem me incomodando bastante, e vendo essa situação do João Pedro na televisão, acompanhando o que aconteceu ali em São Gonçalo, eu fiquei muito abalado, peguei o telefone e liguei para o professor Ricardo Braga e falei, cara, você viu, você está acompanhando o que aconteceu com esse menino? É inacreditável, cara. E aí conversamos a respeito de uma série de outras violações que a gente vê acontecendo no dia a dia, né? Ou seja, esse modelo de Estado policial, que é um modelo que a gente via no primeiro momento nos Estados Unidos, na Inglaterra, e a gente imagina que o nosso modelo de Estado é um Estado democrático de direito. É sim, o nosso modelo constitucional é um modelo de Estado democrático de direito, mas cada dia mais a gente vê o Estado policial avançando no direito brasileiro e suprimindo garantias, e as pessoas achando normal e ainda querendo mais, né? Mas, obviamente, quando acontece com supressão de direito dos outros, né, professor? Nelsinho. Primeiro, agradecer aqui o convite da gente estar junto, trazendo esse debate aqui no Instagram, né, nas plataformas de redes sociais, e lembrar um pouco de fato sobre como que começou essa nossa ideia, né? De onde surgiu essa ideia de poder debater um pouco sobre Estado policial e Estado democrático, né? Eu e o Nelsinho, então, a gente já vinha, de fato, dialogando sobre possibilidades de temas, né, Nelsinho? Às vezes, trabalhando um pouco sobre questões como, por exemplo, HC coletivo, outras questões que poderiam vincular tanto o direito penal como o processo penal e o direito constitucional. Mas, de fato, naquela semana, enquanto a gente elaborava uma ideia sobre alguma temática, ocorreu aquela tragédia no Rio de Janeiro, né, em São Gonçalo, e trazendo aquela morte violenta do menino João Pedro, portanto, a gente não teve como ir para outro assunto, né, Nelson? A gente não tinha como fugir desse assunto, já que é um assunto, como você falou, a gente já dialoga há tanto tempo, né? Seja nos corredores das faculdades, seja nos nossos diálogos e assim por diante, trocando ideias, e aí a gente sentiu de fato a necessidade de vir aqui abordar um pouco essa temática, né? Abordar essa temática tanto para os aplicadores do direito, os advogados, mas para todo mundo que quiser escutar um pouco sobre esse nosso diálogo, né? Acho que o fundamental, Nelsinho, que foi a partir do seu convite, foi a ideia mesmo de trazer alguma noção, algum esclarecimento
colocar uma voz ativa aqui para que a gente não naturalize esse tipo de violência, para que a gente não ache que essas condições são condições normais de existência dentro de uma democracia, né? Que isso é necessário, que, portanto, é preciso que se tenha algumas mortes para que a gente consiga alcançar a nossa liberdade. Essa palavra é muito cara que você falou aí, Nelson, e acho que a gente vai abordar ela ainda no tema aqui ao longo da nossa conversa, né? Mas essa palavra é muito cara porque as pessoas hoje elas têm confundido um pouco o conceito de liberdade, né? As pessoas pensam num conceito de liberdade na liberdade de si, mas esquecem de analisar todo o campo social, toda a sociedade que cerca, para imaginar qual é a verdadeira liberdade, né? Que liberdade é essa que para parcela da sociedade é viver atrás de muros, é viver em condomínios privados, né? Que liberdade é essa a qual eu não posso usufruir da cidade, a qual eu não posso, enfim, exercê-la plenamente em comunidade, mas eu acabo aceitando uma liberdade somente numa dimensão individual, né? Mas achei fundamental, Nelson, portanto, esse convite, a gente vir aqui falar para a gente começar a trabalhar um pouco essa ideia dessa dicotomia entre um Estado democrático e um Estado policial. E só colocar um ponto, né? A gente teve essa discussão, então, foi exatamente ali na semana, quando aquela tragédia, né, o assassinato do menino João Pedro, e foi no dia 18/5, mas você vê agora, dia 25 de março, nos Estados Unidos, a gente tem um exemplo internacional, né, dessa utilização de uma violência policial como um controle, como uma governamentalidade utilizada nos Estados Unidos. E a gente teve aquela cena que foi filmada da morte do George Floyd, né, em Minnesota, nos Estados Unidos, que traz aí mais um exemplo, inclusive como crítica, porque os Estados Unidos muitas vezes é um país que, para muitas pessoas, é um país de inspiração, né? Ok, você pode até se inspirar em algumas questões, em alguns modelos, né? Mas essa ideia de importação de um país, olhando sempre para o norte, olhando sempre para o alto, né? E achando que aquele é um modelo, traz esse tipo de reflexo para o Brasil. Então, inclusive no âmbito internacional, a gente consegue encontrar esse tipo de atuação que traz em si uma certa perversão de governos, né? E do próprio Estado em si. O que a gente percebe, o que é mais triste, né, Braga? A gente que lida também com alunos de direito, né? A gente lida com pessoa que está chegando no curso de direito e alguns que estão saindo do curso de direito pelas matérias que a gente leciona. E o que a gente percebe? Muita gente está procurando direito hoje em dia, Braga. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu, mas muita gente está procurando o curso de direito porque quer ser poderoso. A pessoa, ela matricula no curso de direito porque ela quer ter o poder, por exemplo, de um juiz, ela quer ter o poder de um delegado, quer ter o poder de um promotor de justiça, e nem sempre tem plena consciência da responsabilidade que é isso tudo, né? Muitas das vezes a gente vê alunos no início do curso aplaudindo quando vê um abuso de um juiz que maltrata um advogado, que maltrata uma testemunha numa audiência, que maltrata um réu ou uma vítima numa audiência, e vendo assim, olha como que o cara é poderoso, né? Na verdade, as pessoas deveriam pensar que num Estado democrático de direito, ninguém é mais poderoso do que a lei, ninguém é mais poderoso que a Constituição, ninguém é mais poderoso que a garantia individual, né? E, infelizmente, o que a gente vê são as pessoas imaginando um modelo de Estado que não é o modelo de Estado brasileiro. O que a gente consegue verificar? E muitas vezes eu me deparei com essa situação, não só com alunos de graduação, mas já, às vezes, com operadores do direito, dizendo que o que atrapalha o Brasil é o garantismo exacerbado. Eu já me deparei com essa afirmação algumas vezes. E aí o que eu costumo dizer é o seguinte, não fui eu que escolhi ser garantista. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ser garantista. Mas foi a nossa Constituição que escolheu ser garantista. E para quem não é garantista, mas que pelo menos é legalista que seja, ou que tem algum conhecimento de hierarquia de leis, ele vai entender que as normas constitucionais elas são superiores às normas legais, aos atos, os atos praticados por governantes, por autoridades,
tem que ser sempre pautado pela Constituição, sob pena eles não poderem ser realizados no nosso modelo de Estado. Nosso modelo de Estado é o Estado Democrático de Direito eleito pela nossa Constituição. Hoje, negar o garantismo, negar que as garantias fundamentais elas estão acima, inclusive, das regras legais, não compreender o mínimo de direito. Né? Na verdade, eu senti que travou aí, gente. Aconteceu alguma coisa com a internet aqui da casa, eu estou usando o meu 4G aqui agora, vamos ver se a gente consegue seguir. Vamos ver se o professor Ricardo Braida volta aqui. Ó. Vai voltar agora. Estão conseguindo me ouvir agora? Não, né? Tô na área, Nelson. Voltei. Oh, rapaz, a internet aqui também foi pro Beleléu, já estou no 4G. Vambora, a gente tá acostumado, vamos lá. A gente se acostumou aí nesse tempo de quarentena a lidar com isso. É verdade, meu amigo, é verdade. Bom, mas Nelson, você estava no ponto onde eu estava ouvindo aqui, você estava no ponto que falava sobre a questão do garantismo, sobre o Estado de Direito, né? E que muitas vezes assim essa foi a opção dada pela Constituição, né? Da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e que, portanto, muitas vezes as pessoas questionam essa ideia, mas que esse é o modelo proposto dentro da nossa Constituição, né, que dirige os caminhos do nosso Estado brasileiro desde a nossa redemocratização. Você estava tocando um pouco nesse tema, não sei se você quer continuar, e aí vamos trocando ideia. Só para fechar a ideia, o que acontece, Brad? O que eu sempre que posso, eu argumento nesse sentido. Mas, gente, olha só, você pode ignorar essa regra, né? Você pode ignorar que, por exemplo, que as garantias fundamentais, que a nossa Constituição ela esteja acima de qualquer regra legal ou acima de qualquer ato de quem tenha poder. Né? No entanto, a partir do momento que você adquire esse conhecimento, em especial aqueles que são alunos de direito, aqueles que são profissionais da área do direito, muitos policiais são formados em direito, muitos operadores, de forma geral, da justiça, incluindo, obviamente, juízes e promotores, esse, por obrigação, tem que ter formação em direito, para eles demonstrarem que não dão valores às garantias é negar o direito como um todo, demonstrar uma ignorância, uma falta de habilidade com a norma e com a capacidade de entendimento do direito, que depõe muito contra a gente. Né? Na verdade, eu acredito o seguinte, Braida, algumas pessoas realmente ignoram, tá? E esses a gente tem condição de salvar. Esse a gente tem condição de salvar apresentando, não de alguma forma tentando ensinar que devem ser preservadas as garantias simplesmente, mas preservando a garantia de outras pessoas, lutando pelo direito de outras pessoas, se incomodando com a violação de garantias, seja de pessoa que está do seu lado político ou do lado contrário, né? Aquele que não gosta de uma violação de garantia, aquele que se diz garantista, ele simplesmente luta pela preservação da regra do jogo, né? Ele luta pela preservação do Estado de Direito, e aí pouco interessa quem é que está naquele momento precisando de socorro, né? Acho que nós temos que socorrer os direitos de todas as pessoas, inclusive daqueles que a gente não admira. Acho que não vejo nenhum problema de a gente fazer isso. Não, de forma alguma. Nelsinho, e compartilho dessa sensação que a gente tem em sala de aula, né? Porque, de fato, muitas pessoas acabam procurando o curso de Direito com uma ideia de poder, né? Uma ideia de alcançar certo status ou ingressar em instituições, seja do Poder Judiciário, seja de outras instituições, a policial, ou seja de instituições que são de função essencial, Justiça, Ministério Público e assim por diante, mas ingressam na carreira, ingressam nos estudos do direito para alcançar um certo poder, né? E acho que é importante a gente fazer essa observação aqui para quem está assistindo,
para trabalhar com uma questão que eu já ouvi falar, que o professor Tiago, que está aqui, que mandou até um abraço aqui para a gente, que ele já falou, né? Olha, o direito também pode ser uma questão de vocação, né? Não só uma questão de direito. Se você não tem a vocação de interpretar a Constituição, de trabalhar dentro das regras do direito, o direito não é só lei, né? Mas se você não consegue trabalhar, ter o seu exercício da sua prática diária dentro das noções jurídicas, da noção do direito, talvez você tenha perdido a vocação para a coisa. E é fundamental entender que a porta de entrada de uma faculdade de direito, ela não é utilizada para que você depois saia com um cartão te dando autorização para oprimir outras pessoas, né? Porque as pessoas querem o status, querem o poder e muitas vezes utilizam dela para opressão, né? E fundamental a gente perceber que em 2020, isso é uma noção muito clara que, assim, para mim, eu compartilho com você, que a gente tem o ovo da serpente sendo gestado, né? Existe um discurso muito claro sendo gestado e que é preciso, de todas as formas, interromper esse discurso, né? É preciso trazer uma outra fala, se contrapor a ele. Não é hora de nos silenciarmos diante desses discursos de poder que estão, discursos autoritários que estão atravessando uma noção de democracia atualmente, né? Então é fundamental a gente pensar isso para que a gente não incorra em uma banalização do que seria a função das instituições dentro de um jogo democrático, né, Nelson? Nós temos a regra da democracia e, portanto, é preciso seguir essas regras para que a gente não crie ações autoritárias, ações que vão ser abusivas, ou que as pessoas acham que estão legitimadas só porque passaram em um concurso, só porque são formadas em direito, se acham autorizadas a ter uma atuação abusiva contra outras pessoas. Então, assim, por isso eu volto a dizer, é fundamental a gente abrir esse espaço para o debate, Nelson. É fundamental a gente, da mesma forma, conscientizar, como também dizer que não há um silêncio contra esses atos autoritários que estão surgindo nesse momento. Bom, muito bom ver aqui o professor Luiz Lima, está aqui também, parceiro, falando que os bons têm que se unir, né? É isso. Muito bom. É muito bom ver o professor Tiago aqui também, muita gente boa, estou vendo aqui muitos alunos da Faculdade Metodista Grambery, da Estácio de Sá, da Docton Zona Norte. Fico muito feliz aí de ver essa turma toda querendo participar desse debate em pleno domingo. Mandar um abraço para o Samuel Lourenço, parceiro, escritor, que também está assistindo a gente, junto com alunados, professores. Então a gente está bem acompanhado, isso é muito importante. A audiência é qualificadíssima, né? É, fundamental. Bom, uma coisa que eu venho percebendo, Braga, e aí é uma coisa que eu queria até provocar você aqui nesse sentido, professor de Direito Constitucional e um cara que eu respeito muito o Direito Constitucional, que a gente já tem no nosso direito brasileiro, a gente já tem algumas entradas muito perigosas do modelo de Estado policial, né? Olha, se a gente parar para ver essa história, a gente está vendo isso acontecer mais agora, porque a gente pode estar vendo as pessoas não se importarem, não terem vergonha de se demonstrar autoritárias e antidemocráticas. Sim. Mas isso não vem da agora. Nós tivemos aí há cerca de mais de uma década atrás, nós tivemos a lei do abate. Você recorda disso? Sim. A lei do abate. Nós temos uma Constituição que proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, para crimes militares. E aí nós tivemos a aprovação de uma lei do abate que se entra uma aeronave, um teco-teco, dentro do território nacional, mesmo sem demonstrar nenhum risco à segurança de ninguém, que ele pode ser abatido. Ou seja, se você está batendo um avião em pleno ar, e tem uma lei que está autorizando isso, você está permitindo a pena de morte mesmo contra uma garantia expressa na Constituição. A gente percebe a cada momento, a gente vê, ora, na legislação nossa, a gente ter algumas experiências, de um modelo de Estado policial, e ora, a gente vê realmente também autoridades de forma
arbitrária e de forma claramente contrária à Constituição, proceder a alguns atos que claramente são abusivos. Não sei se você se lembra também de casos de mandado de busca e apreensão coletivo nas favelas do Rio de Janeiro. Claro. Ou seja, se você é morador da Rocinha, o que o juiz fazia? Eles pediam um mandado de busca e apreensão para qualquer casa daquela favela. Ou seja, como se eu pudesse fazer isso no nosso modelo constitucional. Olha, você vai entrar na casa de um sujeito que é conhecidamente bandido se você tiver uma fundada suspeita que naquele momento você tem uma prova que precisa ser buscada e que é imprescindível essa violação do domicílio dele para a busca dessa prova. Porque se eu tiver um outro meio de buscar essa prova, eu tenho que partir para outros meios convencionais, né? Isso já seria um extraordinário. Agora, se pedir um mandado de busca e apreensão coletivo com a favela inteira, onde a gente pode ter 100 mil pessoas residindo, 200 mil pessoas residindo, violando o direito, violando a inviolabilidade do domicílio, né, daquela pessoa, a tranquilidade do lar dela, e simplesmente porque, em nome de um bem maior, em nome da segurança, ou seja, exatamente isso, né, o modelo de Estado policial, ele vende que ele está em busca da segurança e quer demonstrar para a gente que a gente precisa fazer alguns sacrifícios para isso. E é muito fácil a gente achar que topa, enquanto o sacrifício é do outro, né? Sim. Enquanto o sacrifício é de uma outra pessoa, que não é da sua família, que não é você, a gente sente que está tudo tranquilo, é possível. A gente sofre um pouco, mas sofre em nome do fim da criminalidade, em nome do combate à criminalidade, em nome da investigação. Agora, a gente tem visto aí, eu acompanhei essa semana também, uma série de pessoas que sempre se colocaram contra as garantias, achando que garantia é coisa de vagabundo, né? A gente escuta muito isso, né? Garantia é coisa de vagabundo, direito de silêncio é coisa de quem é culpado, inviolabilidade de domicílio, para quê? Se eu não devo, eu não preciso ter medo, né? Qual que é o problema de entrar na minha casa? Não tem nada de errado lá, e a gente está vendo muita gente aí desesperada, muita gente entrando com habeas corpus preventivo, muita gente gozando do direito de silêncio e corretamente, né? Claro, Claro, corretamente. claro. É uma garantia que todos eles têm. E óbvio que se tiver abuso contra eles, eu vou levantar minha voz também, não vou querer que nós tenhamos abuso contra quem quer que seja, né? Agora, a gente tem visto isso acontecer. Ou seja, o que a gente percebe? Muito fácil abrir mão da garantia dos outros. É muito fácil abrir mão da garantia de quem mora na favela, de quem mora na periferia. É muito fácil você achar que abrir mão de garantias não vai te causar nenhum mal, porque você não é o alvo, né? Agora, muita gente aí já sabe o que se faz mesmo com todas essas garantias. Muita gente preta, muita gente pobre, muita gente favelada já conhece o que é ter violação de garantia. E se nós chancelarmos isso, se nós do direito não lutarmos por isso, nós advogados, promotores, juízes, estudantes de direito, se nós não nos colocarmos agora contra isso, nós vamos chegar num ponto onde talvez a gente não tenha mais o que fazer. Nelsinho, assim, e vou pegar aqui carona em algumas coisas que você falou e depois eu quero desenvolver aqui algumas ideias, mas só para pontuar. Vejamos, você exemplificou a lei de abate, o mandado de busca e apreensão coletivo. Só isso já seria trágico dentro de um cenário constitucional, né? Mas veja que essas ações, aí quem estiver assistindo também acompanha, que essas ações ainda são cercadas de oficialidades, né? Quer dizer, você tem um mandado de busca e apreensão coletivo, você tem uma lei que autoriza o abate de aeronaves, né? Que sejam vistas como aeronaves que podem causar algum risco à segurança do Estado brasileiro, né? Mesmo que não tenha risco, mas que tenha essa premissa básica, essa presunção. Veja que aqui ainda tem certas questões institucionais e estruturais. A questão mesmo que eu acho ainda mais grave, Nelsinho, e que ocorre, são aquelas que ocorrem dentro de fora dessa oficialidade e que, portanto, acontecem no nosso cotidiano, né? Quantas são as casas, e aí vamos colocar aqui nas periferias,
Quantas são as casas que são invadidas com um pretexto de que haveria ali um flagrante delito, sem a necessidade de um mandado de busca e apreensão? São incontáveis, Nelson. Isso acontece cotidianamente, né? E aí a gente sempre entra naquela dúvida. E se eventualmente não se encontra nada dentro dessas casas? Como é que vai fazer? Como é que o policial que invadiu aquela casa, como que ele vai se defender, né? Será que ele estaria praticando um abuso de autoridade? Ele vai se questionar, né? Portanto, eu tenho violações que fogem, inclusive, a essa força institucional e que operam no dia a dia. E que, portanto, elas acabam atingindo de maneira cotidiana e vão sendo naturalizadas. É claro que isso é importante a gente destacar. A gente tem uma divisão geográfica, uma divisão de corpos do Brasil muito clara, né? Quer dizer, a gente sabe que em determinadas regiões a gente vai ter um limite a essas ações, né? Em outras regiões, em outros locais no Brasil, a gente vai encontrar isso de maneira mais recorrente, né? A gente sabe também que no Brasil existem questões estruturais que precisam ser pensadas para que a gente possa dialogar mais a fundo sobre essa alteração ou esse panorama de um Estado democrático para um Estado policial. Só colocar aqui, Nelson, porque eu queria trazer um raciocínio, mas só colocar antes, é óbvio que quando a gente estiver diante, por exemplo, de um inquérito policial de ofício sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal e a gente trabalhando dentro de uma noção de garantismo, a gente pode se colocar contrário. Porque não importa quem é que estaria sendo perseguido ou estaria sofrendo as violações de direito. Mas o fundamental é observar todo esse regramento constitucional. O necessário é observar todo esse regramento do direito para que a gente possa se posicionar, né? Se estamos diante de uma arbitrariedade, acredito que aqui a nossa posição não é silenciar diante das arbitrariedades. Tanto é que esse inquérito policial, por exemplo, é tema das minhas aulas de constitucional na semana que vem. Porque não é silenciar diante de uma e atacar somente outras. De forma alguma. É debater essas arbitrariedades, seja de qual lado que venha, né? E, portanto, entrar no debate, entrar no argumento, ver o que está acontecendo. Olha, o Brian, o que eu penso é o seguinte. Se a nossa Constituição escolheu o sistema acusatório, onde eu tenho clara divisão entre o acusador, entre as funções e os cargos de acusador e de julgador, e você vê a nossa Suprema Corte, não uma vez ou duas, mas de forma reiterada, determinar a abertura de inquérito de ofício, sem requerimento de quem quer que seja, recusar, nós chegamos a ver isso há tempos atrás, o ministro se recusando a arquivar, sendo que veio um pedido de arquivamento partindo de um procurador-geral. Ou seja, da onde ele tirou que ele poderia sustentar um procedimento sem que o titular da ação penal pudesse demonstrar um interesse na persecução penal. Ou seja, a gente está vendo isso acontecer de forma frequente, a gente viu isso acontecendo na televisão, a gente está vendo isso acontecer na televisão, nos jornais, noticiando para a gente, mas a verdade, Brian, é que quem atua na advocacia criminal vê isso acontecer todo dia. Todos os dias a gente vê juízes e promotores alinhados antes da audiência. Todos os dias a gente vê dizendo, requer que eu defiro. Tá certo? Ou, não, tem um pedido de liberdade provisória, olha, eu já vou indeferir, você só aponta tal e tal coisa que eu já vou indeferir, já está indeferido. Ou seja, eu já vi isso acontecer, acredito que você deve ter visto também, algumas vezes o juiz quase ditar para o promotor de justiça quais os argumentos que ele deveria utilizar para negar uma liberdade de alguém. Né? É lastimável a gente ver que o nosso Estado, embora ele prime, venha primando por uma liberdade, a nossa Constituição seja uma Constituição garantista, exponha claramente quais são as nossas cláusulas pétreas, essas não podem ser mexidas nem por uma nova Constituição, mas no dia a dia, eu acho que me parece que a nossa... embora a nossa Constituição ela seja uma Constituição bacana, atual, progressista, moderna,
Por um outro lado, a gente não tem autoridades que se sintam à vontade com essa Constituição. Ou seja, parece que essa Constituição para eles é um enfeite. É. Né? E é curioso, Nelson, quer dizer, assim, a nossa Constituição de 1988, ela ainda não completou 32 anos, só em outubro para completar 32 anos. E no momento em que ela foi promulgada, ela estava ali num momento de transição da história brasileira, né? A gente saía de uma experiência anterior, né, de uma experiência de ditadura militar, e, portanto, começava a redemocratização nos primeiros tempos, né, Sarney na presidência, né, e depois vem a Constituição de 1988, e aí a ideia que pelo menos atravessou em grande medida o Brasil durante algumas décadas era que essa Constituição ela estaria em permanente construção, né? Aquele era um ideal de um Estado a ser alcançado. E, portanto, imaginava-se, pelo menos a mim, enquanto estudioso, imaginava-se que a substituição das gerações um dia conseguisse concretizar a Constituição de 1988, que é, de fato, uma Constituição progressista, é uma Constituição que tenta trabalhar na linha, que é uma linha divisória importante entre os direitos individuais e os direitos sociais, mas era uma Constituição em permanente construção. Chega a determinado período agora da história, a gente tem, né, principalmente a gente tem as manifestações de 2013, a gente entra num período conturbado, né? Vem impeachment da Dilma, vem as eleições, não, vem eleições de 2014, impeachment da Dilma, daí vem as eleições agora de 2018, Brasil tensionado, polarizado, evidentemente, e assim, até discutir depois o conceito de polarização é importante, mas o que eu percebo é que a nossa Constituição, se a gente continuar por esse caminho, ela vai ser uma eterna ruína. É importante lembrar que a Constituição é uma construção humana, né? O Estado é uma construção humana e, portanto, ele depende da sociedade para se realizar. E, nesse sentido, um Estado ele só se constrói quando a gente tem uma sociedade que opera nesse sentido, que coloca nesse caminho de construção. Toda aquela construção que é abandonada no meio do caminho, ela se torna uma ruína. E a gente pode transformar a história da Constituição em uma Constituição que ficou somente ali na sua estrutura inicial. Aquela Constituição que não terminou, né? A Constituição não acabada. É claro que isso demanda muito tempo, né, Nelson? E a gente sabe disso. Não é do dia para a noite, né, que a gente consegue concretizar uma Constituição, mas é importante que a gente siga nesse caminho. É importante que a gente não saia do trilho, porque senão a gente abandona uma construção e talvez a gente possa começar uma construção muito mais perversa. Até, Nelson, para trazer aqui algumas questões, né, para a gente começar a pensar, se o nosso título era uma oposição entre um Estado democrático e um Estado policial, acho que vamos trabalhar um pouquinho dentro dessa diferença. A gente já está trabalhando, mas eu queria falar um pouquinho sobre essa diferença dentro de algumas conceituações básicas, assim, né? Quando a gente trabalha com uma ideia de um Estado democrático, né, Nelson? O Estado democrático, o Estado constitucional de direito, ele nasce numa experiência pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente na Europa. Quando eu analiso a Europa dentro dessa experiência, o Brasil só vai alcançar em 1988. Mas é um Estado, portanto, que tem como uma premissa básica a dignidade da pessoa humana. Esse é um princípio que atravessa um Estado democrático de direito. O conceito de dignidade da pessoa humana também é um conceito em construção, porque, evidentemente, é com o passar do tempo que a gente vai evoluindo e sentindo as necessidades que nós temos dentro do Estado para entender o que seria a dignidade da pessoa humana. Mas, de uma maneira básica, é entender que somos todos sujeitos de direito. Portanto, ninguém aqui pode ser tratado como objeto. Ninguém aqui pode ser tratado como um inimigo. Embora inimigo, e aqui no Brasil, tem a peculiaridade de tratarmos como um inimigo interno, né? Todos nós, portanto, somos sujeitos de direito e temos o acesso, deveríamos ter o acesso aos direitos e às garantias fundamentais que estão previstas na Constituição Federal, né? Enquanto sujeitos de direitos, nós temos o direito de não sermos maltratados, de não sofrermos tortura. E não sou eu que digo isso. Basta pegar uma leitura da Constituição de 1988, leitura literal da norma, não precisa de uma
técnica de interpretação sofisticada para você perceber que essa é uma regra que atravessa a nossa Constituição. Mas daí, Nelsinho, assim, né? Pensa, então, se, portanto, essa é uma regra básica da nossa Constituição, de um Estado democrático, que é o Estado que a gente vivencia, como que a democracia brasileira ela vem sendo construída? Como que a democracia brasileira ela vem sendo forjada desde 1988? Importante, Nelsinho, não vamos negar, né? As violações policiais, as forças utilizadas contra a população não surgiram agora. É óbvio que não. Nós estamos diante de um Estado que trabalha com aquilo que a gente já falou anteriormente, com uma divisão geográfica, com uma divisão de raças, com uma divisão de cultura, uma divisão de corpos, já há muito tempo. Há muito tempo. Então, desde 1988, a gente vê essas questões. E aí, para não passar pano para ninguém, e aí é importante, né? Vamos chegar no ponto, tá? Mas para não passar pano para ninguém, basta a gente lembrar o número de operações de garantia da lei e da ordem que foram praticadas só no estado do Rio de Janeiro, desde 1992 até 2016. Né? Então, a gente teve operação de GLO, chamada de Rio 1, depois Rio 2. A gente teve operação de GLO para que houvesse a Rio mais 20 no Rio de Janeiro. A gente teve operação de GLO na Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, Ocupação da Maré. Rio de Janeiro, a gente teve a instalação das UPPs, não vamos esquecer, né? No governo Sérgio Cabral, onde a população aplaudia aquela entrada nas periferias para sair matando as pessoas. E aquele cenário era um cenário como se tivesse ali uma execução ao vivo. E aquilo era aplaudido, aquilo chamava o entretenimento, né? Tudo isso era muito observado. Portanto, a gente não está diante de uma novidade dentro de um Estado que é um Estado violento contra a periferia, contra o negro e assim por diante, né? Contra as classes que acabam sendo marginalizadas. Nós temos diversos marcadores sociais, o jovem negro da periferia, que, portanto, acaba sendo alvo constante dessas políticas de violência do Estado. Mas aí, Nelson, vai lá, estou falando muito. Eu quero falar qual é a diferença, mas vai lá, segue lá. Não, é que eu ia falar, assim, você citando o Rio de Janeiro, uma das coisas que me incomodou profundamente, e isso é coisa recente, nós estamos falando de menos de 5 anos, nós tivemos recomendação do governo do Estado, já com pesão, recomendação do governo do Estado para que tentasse conter a chegada das pessoas que moravam na periferia através dos ônibus coletivos, chegando nas praias da Zona Sul. Olha, as pessoas chegavam na praia, eram abordados os ônibus que chegavam da periferia, chegavam das regiões de favela, e essas pessoas eram revistadas. Busca pessoal. Para apresentar um documento. E se ela não apresentasse um documento, ela não poderia ir para a praia. Ou seja, a pessoa não pode... Eu fico pensando assim, qual o espaço mais democrático que existe no Rio de Janeiro? É a praia. Né? E onde está todo mundo o quê? De sunga. Bom, eu nunca levei o documento para a praia, Brian. Eu gosto da praia, frequento praia, e nunca levei um documento para a praia. Mas também nunca fui abordado, nunca tomei uma dura. Agora eu te digo uma coisa, e se eu tivesse vindo do ônibus da periferia, e talvez se a minha cor da pele fosse preta, será que eu não teria sido abordado nunca indo para a praia, para alguém identificar se eu estava ou não com o documento? Ou seja, isso me incomoda profundamente, e eu acho que tem que incomodar, não que eu quisesse tomar uma dura, Brian, muito pelo contrário, né? Não que eu quisesse, quando a gente diz isso, você queria tomar uma dura, a gente dá uma dura. Não é isso, não. A questão é o seguinte, é triste saber que muitas das movimentações de Estado, e eu não estou falando do policial militar que está lá abordando no ônibus, não, tá certo? O que ele está fazendo é grave, mas ele está fazendo seguindo a ordem de alguém, isso está vindo a ordem de um comando, que está vindo atrás de uma ordem de um governador. Parece que o Braida caiu, não é isso? Vou puxar ele de volta aqui, gente, só um instantinho. E se a gente puxa o Ricardo Braida de volta.
Bom, chamei ele aqui de volta. Mas é muito triste, gente, o que eu vinha dizendo aqui, é que é muito triste que a gente perceba que as garantias, elas são garantias quando nós estamos falando de um bairro nobre, uma região que tem dinheiro, as pessoas onde têm condições já de se proteger de maneira geral, mas quando nós estamos falando das periferias, ou quando nós estamos falando de 90% do povo do nosso país, a gente observa que essas garantias elas podem ser minimizadas. O que vem me incomodando, e eu acredito que é o que vem incomodando também o professor Ricardo Braida, e é por isso, esse foi o motivo da nossa live, é a gente imaginar que, além disso acontecer, as pessoas hoje não se incomodam mais. E aí, só quando vem uma situação como aquela, como a situação do João Pedro, eu fiquei realmente abalado com a situação do João Pedro, com aquela cena daquela casa toda metralhada, tiro de fuzil para todo lado. Um menino de 14 anos, uma casa onde só tinha criança. Fala, Ricardo Braga, de Desculpa, volta. caiu minha vez agora. Vamos lá. Mas bom demais, estamos de volta. Estava Então, o que eu acompanhando. estou dizendo aqui é que a gente fica incomodado não só de acontecer essas violações, por exemplo, o policial militar que está lá abordando no ônibus para saber se a pessoa, da onde ela está vindo, para onde ela está indo, se ela está com documento ou não, porque ela está vindo no ônibus da periferia, porque ela não é das pessoas que têm mais condições financeiras. É triste a gente saber que isso vem de longe, isso vem do comando que é subordinado a um governador do estado que foi eleito com voto dessa periferia. Isso assim, isso é triste, Braida, a gente imaginar que as pessoas... isso só demonstra para mim o seguinte: as pessoas estão se conformando com a violação das suas garantias. Isso me incomoda profundamente. Meu amigo, eu não quero ver violação de garantia de ninguém. Vou falar com você uma coisa que eu vejo no meu dia a dia de advogado. Olha, quantas vezes, meu amigo, a gente vê o policial dando uma dura e obrigando a pessoa a botar a senha no celular para ele vasculhar o celular daquela pessoa. Quantas vezes? Ah, mas o STJ já disse que essa prova é ilícita. Tudo bem, mas o que vai acontecer? Aí você vai lidar com o juiz que vai avaliar essa situação. E aí, muitas das vezes, o que é falado para o juiz? Né? Fala, não, eu pedi para ele me dar a senha, ele me deu a senha. Ele falou que não tinha problema. Igual a violação de domicílio. Ah, não, a gente chegou e perguntou se a gente podia entrar e ele nos convidou a entrar. Ó, né? Nós tivemos agora, recentemente, uma decisão do STJ, olha só, olha para que caminho que nós estamos indo. Uma decisão do STJ dizendo que não é preciso apreensão e realização de perícia no caso de crime de tráfico de drogas, cara. Você imagina essa situação. O cara está traficando o quê? Ah, ele está traficando droga. Qual é a materialidade? Interceptei e vimos que ele estava negociando e a negociação sugere que era droga. Ah, mas que droga? Maconha ou cocaína? Não interessa, as duas são ilícitas. Pode ser uma ou pode ser outra. Olha, eu me deparei com um processo aqui no interior de Minas, numa cidade próxima de Juiz de Fora. Não vou citar a cidade, porque a cidade é menor, acaba que expõe desnecessariamente. Né? Mas uma situação em que um sujeito, ele era açougueiro, e estava sendo investigado por tráfico de drogas. E aí, a prova da interceptação colocada contra esse rapaz que era açougueiro, eu não estou dizendo se ele é traficante, se ele não é, porque isso eu não sei. Mas a prova que foi usada para condenar ele, foi condenado. A prova que foi usada ele falava, as pessoas ligavam para o açougue dele e combinavam para comprar linguiça e para comprar torresmo. Linguiça significava maconha, torresmo significava cocaína. Aí o cara tem um açougue, rapaz. O cara vende linguiça e vende torresmo. Olha, o que eu estou dizendo é seríssimo. Essa foi a base da condenação. Não, desculpa a minha risada aqui, inclusive porque é tão pífio, Nelsinho, é tão ridículo que às vezes leva a gargalhada mesmo, assim, né? Quer dizer, é um caso que acontece cotidianamente também, né? Assim, isso não é também isolado, né?
normalmente, né? O que a gente está vendo, olha, eu não sei se você vem acompanhando ou vem sendo informado disso também, assim, mas todo tempo as pessoas falam comigo, falam, olha, tem aqui uma situação de um flagrante, você começou a falar isso mais cedo, um flagrante na casa do fulano, mas entrou como? Entrou sem mandado. Mas em flagrante nós temos um crime permanente, se for tráfico de drogas, se for porte de arma, então pode entrar e apreender, porque está em flagrante delito, essa é uma exceção. Olha, é claro que a gente sabe que é uma exceção a garantia da inviolabilidade do domicílio, flagrante Sim. delito, mas você tem que saber dele antes. Você não entra e joga na loteria, ou eu não quero que o policial também pratique uma loteria dessa, né? Que se ele entra na casa, ele acredita que tem droga ou arma lá dentro, ele entra. Se ele entrou na casa e ele encontrou, tudo bem, flagrante ilícito. Se ele não encontrou, abuso de autoridade. Ou seja, o próprio policial ele não percebe que ele está colocando a faca no pescoço dele aqui, ó. Ele vai ter que trabalhar com a sorte, Brian. Um policial que já enfrenta tantos problemas no dia a dia dele, um policial que enfrenta tanta dificuldade, Sem dúvida. tanta má estrutura, tanto perigo que enfrenta, e aí agora o cara vai ser dito para ele o seguinte, olha, não, tem aqui que tráfico de drogas é um crime permanente. Se você sabe que o cara é um traficante, você pode entrar, que ele vai estar em flagrante delito. E se não achar, André? Aí sabe o que vai acontecer, meu amigo? O que vai acontecer, infelizmente, é o seguinte: ou esse policial ele cometeu o erro pela ignorância e vai pagar pelo seu erro, respondendo por um abuso de poder, ou sabe o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, olha, eu entrei porque eu achei que tinha droga. Só que eu não vou pagar o pato, meu amigo. Então vai ter que ter droga lá dentro. Ou seja, nós vamos ver um determinado momento que o policial, para salvar a pele dele, ele vai ter que incriminar aquele cara que ele entrou na casa sem mandado, para poder dizer, olha, eu não pratiquei crime nenhum, quem praticou o crime foi ele, então eu podia entrar. Ou seja, para que serve mandado hoje em dia, Brian? Para que um É, juiz expede um mandado de busca e apreensão buscando droga, mandando buscar drogas ou armas, se você não precisa de mandado, porque são crimes permanentes. Olha só, isso desafia. Eu desafio uma pessoa minimamente inteligente a me explicar o porquê, então, que se expede mandado de busca e apreensão em caso de tráfico de droga ou em caso de porte ilegal de arma de fogo, se são crimes permanentes, por si só autorizariam a entrada nas casas. Ou seja, a gente percebe a flexibilização de garantia, flexibilização de direito em nome do cuidado, da segurança, e isso no Rio de Janeiro é extremamente flagrante, aonde um governador chega de helicóptero comemorando um disparo na cabeça de uma pessoa que estava numa situação clara de sequestro. Eu nem julgo a ação, não, viu, não, Brian? Eu nem também julgo a não, ação, eu também não, Nelson. eu entendo até que foi justificável a questão na medida extrema que se estava. Agora, injustificável é a comemoração. Injustificável é a comemoração de um governador chegando como se fosse uma estrela de rock num helicóptero, com as mãos para cima, comemorando porque tinha acontecido aquilo que ele prometeu na campanha dele, né? Aquilo que ele prometeu na campanha dele. E as pessoas parece que concordaram, parece que gostaram, né? O Witzel de helicóptero, ele me lembra muito uma figura de um filme chamado Apocalipse Now, que é um filme que fez muito sucesso, tal. Ele conta uma história de guerra e no Apocalipse Now tem um oficial das Forças Armadas norte-americanas e que ele anda de helicóptero jogando Nepal sobre o Vietnã, né? Que é o agente laranja que, enfim, destrói as pessoas que estão. O Witzel me lembra muito aquela figura, assim, que era inclusive um personagem que ficava escutando óperas de Wagner, que é um autor de ópera alemão que tem tendência de nazismo e tal. Quem vê esse filme Apocalipse Now talvez consiga encontrar o Witzel dentro desse filme. É até uma recomendação de filme que eu curto muito. A Letícia até falou aqui, Nelson, e eu parei aqui, ó, temos um modelo de segurança pública extremamente seletivo e que acentua a desigualdade, sem dúvida.
Quer dizer, a gente está diante de um Grande modelo. professor Letícia. Estamos um modelo aqui Bom de ter segurança ele. pública. E que especialista na área de segurança pública, contribuindo com a gente aqui e Ó, o demonstrando, professor trazendo mais Tiago, uma voz, né? Para poder o professor demonstrar essa Tiago seleção. também, o professor Tiago também está dando a sua colaboração aqui, olha. Nelson, meu amigo, Lauro Jardim anunciou no Globo de hoje que Sérgio Moro começará a advogar. O que acha É. disso? Boa pergunta. Olha, eu acredito, sua pergunta foi excelente, Tiago. É uma pergunta que você sabe muito bem a resposta e sabe também o que a gente pensa. O professor Tiago, grande professor de processo penal, grande advogado. E aí o que acontece? Eu acredito que ele será um defensor muito relutante mesmo ali de todas as garantias do cliente dele, porque ele sabe como violar todas elas. Talvez ele seja um grande advogado, Tiago, já que juiz ele tinha dificuldade com as garantias, eu acredito que agora, como advogado, talvez ele conheça o veneno e venha com o soro melhor do que o nosso. Porque quando dói na gente, é aquilo que a gente está falando, abrir mão da garantia dos outros é muito fácil. Eu quero ver ele abrir mão da garantia dele, quero ver ele abrir mão da garantia do assistido dele. E quero ver ele botar a faca no dente e brigar como a gente faz nas audiências, quando ocorre o desrespeito às garantias, o desrespeito ao advogado, o desrespeito ao nosso cliente. É isso que eu quero ver. Eu espero muito poder admirar o Sérgio Moro. É o que eu espero. Como juiz não deu, mas quem sabe como advogado. Quem sabe como advogado. Por enquanto, eu só consigo enxergar na figura de assistente de acusação, Nelson. Ah, você pode ter Não, certeza. tem certeza, não tem dúvida. Olha, Não. mas eu vou te dizer uma coisa. A gente está vendo isso acontecer cada dia. Né? Quando dói no calo da pessoa, a pessoa briga pelo direito, não aceita a violação de garantia, reclama as garantias constitucionais, diz que está numa ditadura, que não está no Estado de Direito. Né? Então, quando essas pessoas sofrem aquilo que elas causaram ao longo de tanto tempo, será que ele vai concordar com conduções coercitivas agora que ele é investigado? Provavelmente não. Nós tivemos gente no passado que batia palma para a condução coercitiva e que agora acha que não é bem assim, acha que não devia, né? E aí vamos lá, também outra coisa importante. Nós tivemos uma discussão, Brian, isso me incomoda como professor de processo penal. Imagino que você, como professor de processo penal e direito constitucional, deve incomodar o dobro. Meu amigo, nós temos que discutir na Suprema Corte, no Pleno, a garantia da presunção do estado de inocência. Você tem que discutir na Suprema Corte, dizer assim, olha, prisão tem que acontecer em segundo grau de jurisdição, porque recurso especial extraordinário tem efeito meramente devolutivo. Olha, mas e a presunção de inocência? Está escrito na Constituição claramente que ninguém deve ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E nós temos 6 votos a 5, Braga. Nós tivemos Apertado. cinco A ADC foi ministros da apertada. Suprema Corte que não conseguiram ler essa regra, porque não tem como dar outra interpretação. Né? E aí agora você vê o Legislativo tentando dar uma outra curva, com o senhor Sérgio Moro, né? Tentando dar uma curva com o pacote anticrime, prisão no júri quando a gente tiver condenação superior a 15 anos, em primeira instância, Braga. Ou seja, as pessoas, eu não sei até que ponto que elas fazem de bobo e fingindo que não entendem a regra constitucional, ou até que ponto que elas ignoram mesmo, porque é triste as duas coisas. É triste o sujeito que ignora, que é ignorante, que não tem conhecimento, sendo que deveria ter, se é um ministro, se é um juiz, se é um operador do direito, né? Mas é mais triste ainda o sujeito que é safado, porque ele conhece a regra, ele sabe que é inaplicável aquilo que ele está pretendendo, e mesmo assim ele fala assim, vou fazer uma escolha deliberada por violar a Constituição. Isso para mim incomoda profundamente, imagino para você. Para mim também, Nelson. Eu vou até dar sequência aqui, só num raciocínio. Acho fundamental a gente falar isso, né? Essa questão
da questão da prisão da segunda instância, ela entra nesse caminho aí a partir de 2015, 2016 começa a alterar, e aí a gente vive novamente uma fase que era anterior a 2009, né, que já tinha uma posição semelhante, e foi preciso chegar numa ADC, abrir no Jornal Nacional para ter o voto do Toffoli e a audiência necessária para ele fazer o 6-5, né? Quer dizer, uma questão de interpretação com literalidade ali naquela norma constitucional, e que não tinha nada, porque na verdade era uma discussão sobre o artigo 283 do CPP, se ele tinha compatibilidade com a Constituição Federal. Eles são quase uma réplica, né? E, portanto, não tinha nenhuma questão de incompatibilidade. Mas eu queria só seguir uma provocação que eu vi aqui, que o Frederico Cunha lançou aqui, que eu não continuei sobre os caminhos da Constituição atualmente, e o que eu vejo de diferente dentro daquele Estado com as suas violências, o Estado democrático com suas violências anteriores, e o que vem acontecendo contemporaneamente, mas agora nos nossos dias atuais, é porque, na verdade, eu vejo uma diferença sobre a legitimação da violência, Nelson. A gente não pode trazer aqui como se fosse tudo a mesma coisa, dentro daquelas ações, como eu falei, das ações de operação de GLO, dentro da UPP, que foram extremamente violentas, e nunca, acho que ninguém passa pano, nem eu nem você, para essas operações com morte, né? Mas o que nós temos agora é, de fato, um estímulo a essa política de violência, um estímulo a essa política de morte. Aconteceu quando foi instituído o ato institucional número 5 aqui no Brasil, que o Pedro Aleixo, que à época era o vice-presidente civil do Costa e Silva, que ele falou aquela frase célebre, né, que fala: o problema não é uma lei assim, Costa e Silva. O problema é o guarda da esquina. O problema não é só a gente ter representantes como Bolsonaro, como Witzel e assim por diante, que estimulam a violência, que estimulam uma atuação agressiva, violenta, de morte dos operadores da segurança pública em geral. Nós vamos cair em 10 segundos. Eu vou